A mensagem de hoje é: não viva para si. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e o 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A maior prova de amor que a humanidade já viu foi o sacrifício de Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para pagar uma dívida que nós jamais poderíamos pagar, porque nós todos somos pecadores e merecíamos a condenação eterna, porque esse é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E através da sua graça e misericórdia, Jesus Cristo veio ao mundo para pagar essa dívida. Vamos ler Colossenses 2, verso 13 até o 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus ele riscou essa cédula que era contra nós e ele cravou na cruz para a expiação dos nossos pecados. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu a forma que o povo dele devia cultuá-lo. Primeiro eles tiveram o tabernáculo e posteriormente o templo. E Deus instruiu seu povo como ele queria ser adorado. E para expiação dos pecados, os sacerdotes eles ofereciam um sacrifício. Eles matavam um animal, um cordeiro, um carneiro, e tinha que ter um derramamento de sangue. Deus, ele pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ele enviou Jesus Cristo para se sacrificar. E ele foi sacrificado por amor a nós. Ele suportou a morte na cruz, mas ele ressuscitou e está à destra de Deus. E ele intercede por nós. Isaías, ele, muito tempo antes de Jesus nascer, vir à Terra, né? Ele profetizou sobre a vinda do Messias. Vamos ler Isaías no capítulo 53, o verso 4, que diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E mais para frente a gente vê na Bíblia também que o autor de Hebreus, ele destaca a superioridade do sacrifício de Cristo, que é um sacrifício superior ao sacrifício que faziam antes com o animal. Vamos ler Hebreus 9, do 11 ao 15. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificas quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado debaixo, do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora vamos ler Hebreus 10, do 11 ao 23. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas esses, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, esse está falando do único sacrifício, é o sacrifício de Jesus, e está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então o autor ele destaca a superioridade do sacrifício de Jesus. Foi um único sacrifício, porque Jesus é Deus. Ele veio aqui da terra como humano, padeceu as mesmas coisas que a gente, passou por tudo isso, mas sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. E ele entregou a sua vida por nós, ele morreu na cruz, e somente um Deus santo, poderoso, poderia pagar essa dívida por nós, e ele passou por tudo isso na cruz. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. E a única maneira de se aproximar de Deus é através de Jesus Cristo. Ele que é o nosso mediador. Através do sacrifício dele, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos obter perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo, que nos purifica dos pecados. Ele nos reaproxima de Deus, porque o pecado afasta, mas a misericórdia de Deus, o perdão, se a gente reconhecer que Jesus Cristo é Deus, entregar a nossa vida para Ele e pedir perdão pelos nossos pecados e procurar viver os mandamentos que Ele nos deixou. Que os mandamentos não são pesados. A gente tem a Bíblia hoje. Em qualquer lugar a gente consegue ver uma mensagem, uma pregação pela internet. Nós temos acesso a isso. E nós podemos cada dia mais caminhar para ter mais intimidade com Deus, mais proximidade com Deus. Então nós temos que refletir. Essa mensagem, o propósito dela é que a gente possa refletir sobre para quem nós estamos vivendo. Os primeiros discípulos de Jesus, se a gente for ler os evangelhos no Novo Testamento, eles largaram tudo para servi-lo. Jesus encontra com eles, uns estavam pescando, o outro estava cobrando impostos, enfim. Jesus vem e fala, vem, segue-me. E eles largam tudo que os afazeres, o emprego, o que eles tinham para fazer, para seguir a Cristo. Esse é um exemplo que os apóstolos deixaram para nós. E Jesus mesmo disse que qualquer pessoa que amar mais a pai, mãe, irmão, ou até mais a sua própria vida do que a Ele, do que a Jesus, não é digno de ser seu discípulo. E hoje nós temos essa escolha para fazer. Vamos refletir sobre para quem nós estamos vivendo. Quais são as nossas prioridades? O que tem ocupado o nosso tempo, a nossa mente? Que tipo de preocupação tem tirado o nosso sono? Muitas pessoas elas perdem o tempo delas. A gente vive pouco tempo em relação à eternidade, se a gente for parar para pensar. A gente consegue viver uns 70, 80 anos, dependendo da pessoa, né? Outros morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, mas enfim, a gente tem que ver que muito do tempo que a gente vive, a gente está jogando fora, desperdiçando com coisas banais, com entretenimento,
Às vezes a gente pode passar horas em frente à televisão, ou no celular, ou no computador, ou jogando videogame, ou acompanhando alguma série, uma temporada, várias temporadas, e então, essas coisas não edificam nada. Às vezes só nos alienam e às vezes podem até nos distanciar de Deus. E às vezes isso tudo faz a gente esquecer que um dia a gente vai prestar contas a Deus de tudo que a gente faz. Ou então tem outro tipo de pessoas que estão tão preocupadas com o serviço, com o emprego, que esquecem de Deus, sabe? Deus abre uma porta para a pessoa e aí, assim que ela arruma um emprego, ela deixa de cultuar a Deus, de fazer um culto doméstico, de ir para a igreja. E quem abriu a porta foi Deus, e foi pela misericórdia dele que nós estamos vivos, sabe? A gente tem que sempre lembrar disso, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é um motivo também da gente não ser consumido, sabe? Então, que a gente possa ver o que está ocupando o nosso tempo. Eu vou fazer uma pergunta melhor. Para quem a gente tem vivido? Para quem você tem vivido? Para si mesmo ou para Deus? Porque Jesus ele disse que quem amar mais a si mesmo não é digno de ser um discípulo, não é? Ele nos chamou para vivermos para ele, para ter uma escolha para ele a fazer. Nós temos uma escolha. E o que você pretende? Ser escravo do pecado ou servo de Deus? Parece estranho, mas nós só temos essas duas opções. Assim, ou a gente é escravizado pelo pecado, ou a gente, por amor, opta por servir a Deus, aquele que nos livrou do pecado, da maldição do pecado, da lei, da morte eterna. E nós servimos a Deus. Servir a Deus não é difícil, não é os mandamentos deles não são pesados, sabe? E essa resposta da pergunta, o que você pretende, ser escravo do pecado ou servo de Deus, é muito séria, porque a resposta, dependendo da resposta que você der, ela vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Vamos parar para pensar. O que a gente prefere? O que você prefere? Passar a eternidade louvando a Deus ou passar a eternidade no inferno? Porque de acordo com a escolha que você fizer, só tem essas duas escolhas. E se a gente, às vezes, congregando na igreja ou estando na presença de Deus, alguns afazeres, algumas preocupações do dia acabam nos afastando, mas que a gente possa ter uma reflexão nesse momento para voltarmos, sabe? Para a presença de Deus. Se a sua resposta for que você quer passar a eternidade louvando a Deus, que a gente possa começar agora, renunciar o que nos afasta de Deus, sabe? A gente tem que vigiar, porque tudo que a gente prioriza ao invés de Deus é idolatria. Então, que o Espírito Santo te mostre nesse momento aquilo que te afasta de Deus e que você possa confessar os seus pecados a Jesus Cristo, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É só um momento mesmo, uma mensagem para refletirmos, breve, no meio das minhas limitações, mas que a gente possa, que o Espírito Santo venha tocar os nossos corações.